sejam bem-vindos vocês que estão aí em casa. A gente está fazendo isso especialmente aqui, né, para os irmãos. Vocês estão acompanhando a lição com a gente aqui. Enquanto a igreja está se dividindo agora em grupos, né, estamos retornando aí a uma certa normalidade, graças a Deus. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está aí nos acompanhando, para que feche seus olhos e que a gente faça uma oração pedindo ao Espírito Santo para que ele nos conduza nessa nossa recapitulação, né? Então vamos orar nesse momento ao nosso Deus, vamos nos comunicar com o Altíssimo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de falar da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque essa semana nós tivemos alguns ensinamentos que bateram forte no nosso coração, enquanto cristãos e logo enquanto missionários. Nós, ó Pai, queremos fazer a Tua vontade, mesmo quando a Tua vontade nem sempre, ó Pai, está de acordo com a nossa. Mas a Tua vontade é soberana, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor nos dê força para que possamos confiar nos Teus propósitos. Fica conosco, nos concede nesse momento o Teu Santo Espírito, para que possamos a cada momento, a cada linha que lermos, a cada comentário que fizermos, ó Pai, que possamos fazer unicamente para Te engrandecer, para Te louvar e para aprender de Ti. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, essa semana, o título da lição se chama O Profeta Inquieto, né? E o profeta inquieto a gente já sabe quem é, né? O que é o mais inquieto no Antigo Testamento que a gente poderia considerar, porque ele realmente não consegue ficar parado. Ele faz uma trajetória, né, irmão Wilton? Ele corre para todos os lados para não fazer a vontade de Deus, né? E aí a gente tem a história do profeta Jonas, que, como diz aqui logo na introdução, né, da lição, ele diz assim, era alguém que não tinha descanso, que não estava em paz e que chegou a um ponto de pedir a morte, né, porque ele não estava disposto a fazer a vontade de Deus. E aí eu gostaria que os irmãos que estão em casa, não é, que abrissem suas Bíblias lá em Jonas, depois de Obadias, antes de Miqueias. No livro de Jonas a gente lê alguns trechos, né, um livro pequenininho, para a gente começar a nossa vamos dizer assim, nossas considerações, né, irmão Wilton? E aí, Jonas 1, verso 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, aqui está o primeiro contato, né, que Deus faz com o profeta, né, e a gente sabe que ele é mandado para a cidade de Nínive, né? Então, irmão Wilton, a primeira pergunta que eu faço aqui é o seguinte: por que Jonas ficou tão inquieto com a missão que Deus confiou a ele? Por que essa inquietude? Porque Deus disse uma coisa para ele. A gente não leu aqui nesse momento, mas a gente sabe o que ele fez, né? Então, por que essa inquietude com a missão que Deus confiou a ele? Geralmente a gente vê na Bíblia Deus falando com os profetas para fazer coisas fora do comum, né? Coisas que não estavam no comum, no cotidiano das pessoas, como casar com uma prostituta, um profeta que teve na Bíblia, outro profeta comer esterco humano, cozido. Então, no caso aqui de Jonas, ele ia ter que pregar para os inimigos dele. Não era inimigo assim de falar mal dele, era inimigo de matarem-se uns aos outros, né? De matar mesmo. Diz que o inimigo bom é o inimigo morto, né? E eles faziam grandes guerras contra esses inimigos. E o interessante, eu estava vendo hoje, essa semana, que os assírios eram terríveis. Eles faziam com os inimigos coisas impensáveis, né? Como aquela de empalamento, é o empalamento. É terrível. Você já viu um porco sendo assado? Como é que o pessoal faz com ele? Era assim que ele fazia com as pessoas. Não sei se assava, né? Mas ele fazia aquilo, né? E tem outras pessoas eram esfoladas vivas. Então, esses eram os assírios.
Então, era para esse que Jonas ia pregar, né? E ele pensou, como é que eu vou pregar para um pessoal desse? Eu vou ser escorraçado, né? Não vão acreditar na minha pregação. Mas Jonas tomou uma decisão que nós, às vezes, tomamos também. Ele procurou fugir de Deus. Simplesmente isso. Ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Por medo, né? E se a gente for resumir, de certa maneira, a gente às vezes julga Jonas, né? E muitas vezes a gente não se coloca na pessoa dele, porque, como o irmão Wilton falou, né? Que os assírios não eram fichinha, não. Eles eram pessoas difíceis, né? Eles colocavam argolas aqui no nariz das pessoas, né? E saíam carregando com o cavalo até se partir aqui essa cartilagem, né? Que fica no meio do nariz, eles esfolavam vivo. E quando eles não faziam esses tipos de maldades, eles levavam as pessoas que sobreviviam como escravas, né? Então, assim, não era um povo que era fácil, né? Eles eram realmente muito cruéis. Então, se a gente fosse colocar no lugar de Jonas, realmente é um pedido muito difícil, né? Hoje, às vezes, Deus pede para a gente fazer coisas bem mais simples, né? Mas, por exemplo, quantos de nós vamos fazer trabalho missionário em presídios, né? Que são ambientes normalmente muito hostis, né? Ou entrar em comunidades mais violentas, né? E a gente se furta a fazer esse trabalho. Então, às vezes, a gente julga Jonas, né? E às vezes a gente não tem a dimensão de como aquele pedido de Deus pode tê-lo amedrontado, né? Mas, de toda forma, foi um pedido de Deus. E o próprio livro, ele diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Então, Jonas, ele pensou mais na sua integridade física, né? E confiou menos em Deus. Aqui a lição, ele diz assim, ele procurou o próprio descanso, procurou a sua zona de conforto, né? E correu na direção oposta a que Deus estava pedindo que ele fosse. E realmente para Jonas era difícil imaginar por que Deus o enviou para o centro daquele império tão violento, né? Mas aí é que está, às vezes, aquilo que Deus nos pede pode parecer estranho, mas a gente tem que ter a confiança de que Ele tem as respostas, né? Eu acho que é exatamente esse o ponto ao qual a lição vai nos conduzir, né, irmão Wilton? É a gente entender que, por mais estranho que seja o pedido, a gente tem que confiar que Deus está no controle de tudo, né? Por mais que não pareça em algumas situações, né? E aí a gente tem aquele desenvolvimento da história, né, irmão Wilton, que a gente já conhece. Jonas, ele sai de onde ele está, vai em direção a Jope, que é um porto, né? Lá ele pega uma embarcação para ir a Tarsis. E vejam só, a lição até inclusive traz esse dado, né? De que essa cidade de Tarsis provavelmente era uma cidade que estava ao sul da Espanha. E Deus estava pedindo para ele ir a Nínive, que era a 1.000 e poucos quilômetros de distância, só que ele correu a quase 4.000 quilômetros de distância, que era onde ficava possivelmente a cidade de Tarsis. Quer dizer, quase 2, 3 vezes mais a distância só para fugir daquilo que Deus tinha pedido, né? E aí a gente sabe que não ficou bom para ele, né? Ele entrou na embarcação e as coisas começaram a ficar ruins porque Deus mandou uma tempestade. Era uma tempestade que Deus tinha enviado. Então, era difícil sair daquela situação. E aí vem o pedido de Jonas. Quando todo mundo se desespera, Jonas está onde, irmão Wilton? Dormindo. Tranquilo, tranquilidade. Pois é, incrível, né? Assim, ele está com uma missão e normalmente, assim, quando a gente recebe um trabalho importante para fazer, né? Normalmente eu sou assim, eu fico inquieta. Eu quase não consigo dormir direito. Mas a consciência de Jonas estava tranquilinha. Ele não estava tendo problema nenhum ali. Passando muito. E ele... Pois é, até parece uma coisa sobrenatural, né? A Bíblia fala que ele estava dormindo profundamente. Que, inclusive, é o mesmo termo que é usado lá em Gênesis
quando se diz que Deus fez Adão dormir profundamente no momento em que ele estava criando Eva, né? Então, possivelmente, talvez ali fosse um sono que tivesse algo sobrenatural envolvido, né? Porque o barco estava mexendo, estava tudo agitado, todo mundo em polvorosa. Provavelmente era um barco fenício, de médio porte. Devia ter ali uns 120 entre tripulantes e população, devia ser mais ou menos esse o tamanho. Então, assim, tinha muita gente se movimentando, todo mundo orando para os seus deuses. E só tinha lá o dorminhoco do Jonas, né? E vem o capitão e diz: ei, acorda, dorminhoco, por que você não está orando para o seu Deus? E aí, quando ele conta o que acontece, que ele serve ao Senhor da terra e do mar, que estava revolto ali, então vem a solução. Né? Aí eu pergunto, irmão Wilton, porque eu já estou falando demais, o comentador aqui é o senhor. O que a gente pode aprender com o pedido de Jonas de ser jogado ao mar e o que a gente pode aprender também com a oração que ele fez depois? Nós entendemos que ele sabia que era culpado daquela situação. Ele disse para as pessoas: olha, o culpado sou eu. Façam comigo o que vocês acharem melhor, né? E a ideia veio: não, que é isso, não vamos jogar você no mar não, né? Aí a tempestade cada vez pior. Não, vão ter que me jogar para passar a tempestade. E interessante que ele, como profeta, as pessoas creram no que ele estava falando. Aí veio logo que as pessoas podiam não acreditar, mas as pessoas acreditaram no que ele estava dizendo. Então, para Jonas, ele podia entender: realmente, eu sou um profeta, as pessoas acreditaram em mim, né? Mas nem aí ele entendeu a situação. E as pessoas, com o último esqueci agora a palavra, mas com o último caso ali, tiveram que jogá-lo no mar, e aí cessou a tempestade. Aí vem um descanso real, que João está precisando de 3 dias, né? Ele passou os 3 dias ali dentro do peixe, e ele fez uma oração. E agora sim ele se volta para Deus. Ele lembrou que é um Deus que tudo pode, né? Porque a gente pode entender o seguinte: Jonas desceu para Jope, né? Desceu no navio, no fundo do navio, desceu dentro do peixe, ele só descia, descia, e a gente pode até ver que ali é um poço, não tinha luz no fundo do poço. Porque só descendo, e ele, quando chega naquela última, a última parte que ele acha que é a última realmente, ele orou ao Senhor pedindo que ele pudesse ver novamente o templo. Agora eu acho, como diz a lição, que não era o templo de Israel, mas o templo que está lá no céu, né? O templo celestial. Ele queria estar com Deus. Foi isso que ele pediu. Pois é, talvez aí tenha sido um momento de conversão mesmo, porque foi uma situação muito extrema, né? Então a gente poderia dizer que foi um momento de conversão, apesar do que acontece depois, né? Mas foi interessante isso que o irmão Wilton falou. Não sei se os irmãos aí em casa vão concordar, mas a gente estava até comentando aqui, o irmão Wilton estava dizendo: o significado do nome de Jonas é pomba, né? E se a gente for imaginar, tem essa ideia de mensageiro, né? De viajante. Mas é interessante porque a pomba, ela voa, né? Então, a ideia ali seria que um profeta chamado por Deus, né? Ele tivesse uma trajetória ascendente, ou seja, que ele subisse, né? Só que o que acontece? Jonas só desce, a espiral da vida de Jonas naquele momento, a partir do momento que ele se nega a fazer a vontade de Deus, é descendente, ou seja, ele vai caindo, né? Ele desce para Jope, ele quer subir para Tarsis, né? Mas ele só desce, ele vai para Jope, ele vai para o porão do navio, onde ele está dormindo, e aí depois do porão ele vai ser levado mais para baixo ainda, que é para o peixe, né? Quando ele é engolido pelo peixe. Então, assim, tem muitas pessoas que acreditam, inclusive, irmão Wilton, que essa história ela não é verdadeira, né? Simplesmente porque a vida dos profetas normalmente é narrada de forma diferente e porque parece um evento maravilhoso demais para ter acontecido, né? Muitas vezes a gente duvida da possibilidade de Deus ter feito tudo o que fez
para atrair para si um profeta fujão, né? E aí a gente vê que, por exemplo, lá em Reis, em 2 Reis, a gente vê que Jonas foi chamado para outra missão, né? Ele está ali atuando em nome de Deus. Então, ele era um personagem real. E aí todo mundo fica dizendo, que peixe é esse? É uma baleia? Não sei o quê. Não sabemos. Esse peixe, o que a Bíblia diz é que Deus deu ordem a esse peixe para que ele abrigasse Jonas, né? Então, a gente não tem por que imaginar que ele foi inexistente. A gente acha que isso aí é uma coisa, é história, coisa impossível de acontecer. O Mar Vermelho era impossível de acontecer, dele se abrir e passar o povo de Israel. Tantos casos aconteceram, travessia do Rio Jordão, o mundo, a terra parou, né? Ou retrocedeu. São coisas impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível, né? Então, assim como a história de Jonas, as possibilidades que Deus coloca aí para fazer o impensável pelo ser humano. Enquanto Jonas estava preocupado com a sua... Como é que chama? Com a sua... Se a história dele ia ser certa ou não, ia dar resultado. Isso. Havia ali 120 mil pessoas naquela cidade, que tal, na visão de Jonas, eles não iam se arrepender, mas para Deus, o amor de Deus é tão grande que pode alcançar qualquer coração. Aí você imagina como é que Deus mudou aquela pessoa. Talvez você conheça alguém que era uma pessoa que não tinha como mudar. E Deus foi lá e mudou. Então é isso, Deus nos ama a tal ponto de ir lá no fundo, do mais profundo do abismo, nos procurar e nos trazer de volta. Esse é o amor de Deus. Pois é o amor e a providência, né? Porque muitas vezes a gente limita o poder de Deus, porque a gente começa a enxergar Deus nos projetando em Deus. Então, quando a gente se projeta em Deus, ele fica muito pequeno, ele fica do nosso tamanho, porque a gente é pequeno. E a gente não consegue enxergar a grandiosidade de Deus e o poder que ele tem. A gente às vezes fala, Deus é onipotente, e não entende até onde vai essa onipotência, né? E Deus, ele é onipotente mesmo, ele pode fazer tudo, né? Inclusive transformar a vida de pessoas, em vezes que a gente fala, fulano de tal passou a vida roubando, agora é crente. Né, irmão? A gente joga uma sombra de suspeição sobre as pessoas, né? E a gente fala contra nós mesmos. Eu tenho um amigo que ele não acredita nessas mudanças. Não, porque não acredito, não, porque fulano fez isso, aquilo, agora é crente. É para isso que Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Mas ele está olhando Deus na nossa esfera, no nosso nível, né? Com a nossa lente. Isso. A gente tem que olhar a Deus acima de tudo isso, que ele é rico em perdoar. É claro, eu conheço pessoas que se escondem atrás da Bíblia para se safar. Mas se você começa a ver Deus como ele realmente é, um Deus grande, perdoador, e que ele é tardio em irar-se, né? Então esse Deus é aquele Deus que eu acredito, que me perdoou, que limpa o meu coração. É esse Deus. Pois é, e que obviamente ele nos transforma e por uma questão didática ele faz com que a gente lide com as consequências do mal que a gente fez antes de conhecê-lo, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que o processo de conversão ele nos tira a responsabilidade de lidar com aquilo que a gente fez até o momento. Mas, de toda forma, a gente não pode limitar quem é Deus, não é? Porque Deus ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos, né? Ele é o Deus criador e é o que Jonas vai apontar aqui, né? Porque chega um momento que Jonas está dormindo, né? E o pessoal acorda, dormiu, todo mundo orando aos seus deuses e nada acontecia naquela tempestade. Então eles disseram, ore ao seu também, de repente é o seu Deus. E aí eles começaram a lançar sortes, né? Que era um hábito que se tinha naquele momento. E até os hebreus faziam isso, né? Lançavam sortes para saber quem era o problema ali, quem era o problemático da situação. E a sorte caiu exatamente
em Jonas, né? E aí é interessante que aqui no verso 8, né? Diz Pronto, ele diz assim: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Né? E no verso 9 ele responde: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só, o mar que estava revolto naquela hora, né? E aí, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Então Jonas disse: eu sirvo a esse Deus e eu estou fugindo dele. Então é por isso que a gente está passando por essa situação. Eles ficaram extremamente amedrontados. Você imagina, você dizer, olha, é o Deus que criou a terra, criou o mar, esse mar que está agora nos criando um problema seríssimo. Então eles ficaram amedrontados, né? E aí o que é que eles fazem? Ele diz, olha, o que é que a gente pode fazer para sanar essa situação, né? O que é que nós podemos fazer para que essa situação mude, né? E aí ele diz, olha, vocês vão ter que me jogar no mar. Vão ter... Exatamente. Eles... Pois é, só que é interessante porque mesmo esses marinheiros, eles não queriam fazer isso. Tanto que a Bíblia fala o quê? Que eles remaram. Eles deviam estar navegando um pouco perto da terra, né? Que é aquela navegação que a gente chama de cabotagem, né? Isso é de história. Navegação de cabotagem. Então, assim, você vê a terra, você não fica muito distante da terra, né? Então, eles provavelmente avistaram a terra, tentaram, para não ter que jogar Jonas no mar. Vejam só, ainda tentaram sanar a situação, né? E aí não deu certo, porque provavelmente, quanto mais eles tentavam se aproximar da terra, maior ficava a tempestade. Era Deus dizendo, não pode. E aí a lição, ela vem trazendo justamente um comentário interessante aqui, irmão Wilton, que ela diz assim, isso ainda na segunda-feira, viu? Diz assim, às vezes temos que ser levados aonde não temos nada que o mundo oferece para nos apoiar, a fim de perceber que nossa necessidade é de Jesus. Né? Às vezes a gente está tão seguro com relação àquilo que o mundo pode nos dar, a segurança ou a falsa segurança que nós temos, né, no abrigo que o mundo nos concede muitas vezes, que a gente acha que está suficiente, que a gente pode viver longe de Deus ou que a gente é suficiente para viver uma vida em que a gente não dependa tanto assim de Deus. Né? E quando a gente perde tudo, como aconteceu aqui, todos esses pontos de apoio que o mundo dá, então, o que é que acontece? A gente para pensar. Né? A gente para pensar a respeito do que Deus, de quem Deus é na nossa vida. E aí vem a oração de Jonas, né? Que a gente estava comentando agora há pouco. É Jonas realmente caindo em si. Né? No capítulo 2, no início do capítulo 2, diz assim, então Jonas, quando ele foi engolido pelo peixe, né? Do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Quer dizer, depois que ele não tinha mais nada, somente a sua própria vida, então ele clamou e ele queria ver o que o irmão Wilton falou, né? O altar do Senhor, o templo do Senhor no céu, onde ele habita e trabalha. Né, onde Deus trabalha constantemente pela humanidade, que é lá no céu, né? Lindo isso, né? Quando a gente vai vendo esses detalhes, né? Nós não precisamos sofrer um bocado de dias, meses, anos, para poder ir a Deus. A gente pode ir a Deus no começo do nosso sofrimento, né? E pedir que Ele sane o nosso sofrimento e achar uma saída, né? Deus sempre nos mostra uma saída. Ele nunca nos deixa lutar sozinhos, Ele sempre está conosco. E eu lembro, tempos atrás, quantas vezes eu lutei sozinho, né?
Mas, como dizia Davi, mas quando eu me voltei para Deus, aí as coisas mudaram. Aí eu passei a entender que eu dependo de Deus. Não depende de mim mesmo, nem das coisas que eu tenho, das coisas que eu possuo, mas que eu sou dependente de Deus. E que se Deus estiver comigo, se eu estiver com Deus, as coisas vão dar certo. Não, olha, um detalhe, nem sempre como eu quero, né? É claro. Mas daquilo que Deus quer, como Deus quer. Exatamente, esse é o detalhe, né? E é interessante como a oração ela abre as portas para a missão, né? Porque chegou nesse momento, Jonas passou ali, a narrativa fala que foram 3 dias e 3 noites, né? E aí, nesse caso, Jonas estava ali tendo tempo para conversar com Deus, para pensar no que ele tinha feito, no que ele tinha por fazer. E naquele momento em que ele ora, né, que é uma parte poética do texto, né, a gente tem um texto, capítulos 1, 3 e 4 de Jonas, é todo narrativo. Capítulo 2, que é a oração, é um texto poético, né? E aí Jonas, ele coloca para fora, ele quebranta o coração naquele momento, né? E é um momento que a gente realmente percebe que Jonas cai em si, apesar do que nem sempre, né, a gente vai ser perfeito. Quando a gente se descola de Deus, a gente nem sempre vai tomar atitudes tão corretas assim, como a gente vai comentar daqui a pouco, né, irmão Hilton, sobre a trajetória de Jonas. Mas a oração, ela abre sim as portas para a missão, porque no capítulo 3, o que acontece? Né? Quais foram os resultados visíveis da missão que Deus confiou a Jonas? O que foi que aconteceu depois que desse momento dramático na vida de Jonas, que estava no ventre do peixe, foi vomitado, né? E aí o que acontece? E aí Jonas foi cumprir a sua missão, né? Finalmente ele foi lá cumprir a missão, andou pela cidade. Interessante que a cidade era tão grande que era 3 dias ao você andar a cidade toda. Mas Jonas pegou, quem sabe, a avenida principal, né? E começou a falar, olha, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, né? Será destruída. E as pessoas começaram a ouvir aquela pregação e foram passando para outras pessoas e chegou até o rei. E realmente o rei, ele se arrependeu, fez a sua cidade inteira também se arrependesse dos seus malfeitos, né? E eles jejuaram. E uma coisa que eu acho interessante nessa história é que até os animais tiveram que jejuar também. Né? E outra coisa mais, pano de saco nos animais também. Eu olhando os detalhes, digo, mas rapaz, eu não tinha percebido isso. Mas até nos animais, eles teriam que colocar o pano de saco, né? Que era um sinal de arrependimento e tristeza pelo pecado, né? E isso eles fizeram. Se arrependeram realmente no sentido da palavra e se voltaram para Deus. E aí Jonas podia aplaudir, oh, que bom, minha pregação foi aceita, né? Diga aí o que aconteceu. Pois é, irmão Wilton, a gente poderia dizer, achando, né, que o negócio estava... Jonas, ele acreditava, porque a mensagem que ele tinha era que em 40 dias, né, o que aconteceria? Se eles não se arrependessem, Nínive seria destruída. Quer dizer, obviamente era uma profecia condicional. Se o povo se arrependesse, não aconteceria o juízo, né? Dentro de 40 dias. Só que Jonas, ele foi, porque ele viu que não tinha mais como escapar, e ele foi provavelmente cheio daquela ideia assim de que, pronto, agora Deus vai fazer justiça, ele vai destruir essa cidade. Exatamente, eu sei que não vão, porém tem um momento que ele diz assim, eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor ia perdoar. Por isso que eu não queria ir. No final das contas, por isso eu não queria mandar essa mensagem, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar a cidade. Quer dizer, ele foi bem sucedido, porque o que aconteceu a mensagem não caiu em ouvidos surdos, né? Na verdade, todo mundo, inclusive o rei de Nínive, ouviu e se arrependeu. E a cidade foi realmente poupada do juízo que Deus estava prometendo caso não se arrependesse. Eu diria mais, foi uma pregação poderosa. E curta e grossa. Converter 120 mil numa oração, num dia só, quem sabe, ou nos 3 dias.
numa época só, nunca se viu tanta conversão, né, num momento só, como é 120.000 pessoas. Pois é, e é interessante esse dado, é muito interessante porque no final do capítulo, né, a gente tem, Deus fala assim, como é que eu não vou perdoar, gente? Para quê? Por que você está irado? Como é que eu não vou perdoar essa cidade, né, que tem 120.000 habitantes que não sabem nem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Alguns especialistas acreditam que o fato dele dizer que as pessoas não sabiam distinguir entre mão direita e mão esquerda é porque eram crianças. Esses 120.000 eram crianças. E que possivelmente Nínive teria ainda mais uma população adulta muito maior, de 600.000, 700.000 pessoas. Quer dizer, não se tratava só de 120.000, provavelmente, né? Alguns especula-se, né? Então não era uma cidadezinha pequenininha que estava ali. Era uma cidade cosmopolita. Nínive era uma cidade grande, enfim, não era uma cidade comum e qualquer, né? Era uma cidade poderosa. Então, se a gente vê um império, essa mensagem ela foi provavelmente proclamada na primeira metade do século VIII a.C. A Síria estava no auge do seu poder, estava em guerra. Israel ainda não era o alvo, naquele momento, da Síria. Estava ali dentro das possibilidades, né? Mas a Síria estava mesmo tentando uma investida contra os egípcios, que eram bem mais equipados, enfim. Mas, de toda maneira, ela colocava medo, né? Era um império muito poderoso e Nínive era a sua representação, a sua capital. E aí a gente tem Jonas chateado porque ele foi bem sucedido, irmão. É como assim, é como você chegar... Pois ele tá aí, está todo mundo convertido, ele está fazendo cara de triste, né? Está aqui no camarote, esperando fogo descer. Exatamente. E aí a gente vê, é uma coisa muito louca, porque hoje a gente faz campanhas evangelísticas, a gente fica feliz quando batiza 3, 5. Jonas conseguiu um feito de uma cidade inteira e ele fica triste com o resultado, né? Então, assim, ele fez um sermão correto, ele fez exatamente o que Deus queria, foi curto e grosso, mas ele não entendeu o que está aqui no finalzinho da lição, que diz assim, da terça-feira, gente. Diz assim, estranhamente Jonas, que tinha experimentado a graça de Deus, pensava que a graça fosse algo tão exclusivo que somente alguns podiam ter a oportunidade de depender dela e descansar dela. Então, para ele, a graça de Deus não se estendia a todos. Por isso que ele fica tão chateado, né? Porque a graça, ele achava que era para o povo dele, para o time dele. Né? E aí, Deus mostra para ele que era diferente. As coisas eram diferentes. Assim como nós, Jonas já esqueceu do milagre do peixe soltado lá perto de Nínive, né? Já esqueceu, já tinha esquecido já. Pois é. E Deus falara com ele, deu nova chance para ele, mas como você disse, Débora, ele achava que essa chance era só para ele, né? Não era para os ninivitas. Eu tinha colocado aqui que Jonas não estava preparado para estar no céu com os ninivitas. Ele não estava preparado. É verdade. Esse comentário, inclusive, até Emiso, ele não é muito de riscar a lição, não. Mas meu esposo aqui, ele fez ele marcou esse comentário aqui. Né? Ele não estava pronto para ser vizinho dos ninivitas no céu, né? E nós também, às vezes, nós agimos assim, né? Nós achamos que fulano de tal não merece a salvação. E que eu mereço e ele não. Isso não é verdade. O amor de Deus, ele se estende a todos. Está aberto para todos. E esse amor, a gente não entende, como dizia o pastor Bulhon, é um amor louco. Né? E buscar o ser humano lá embaixo. E o interessante é que esse ser humano, ele não quer Deus. Se fosse alguém que quisesse, ele ia dar uma forcinha, né? Mas não, essa pessoa não quer saber de Deus. Deus desce, vai lá, toca na vida da pessoa e a pessoa é transformada. Pois é, e às vezes a gente duvida, né? Ou a gente não quer mesmo, que aquela, no fundo, muitas vezes a gente não quer admitir, nós não queremos admitir para nós mesmos, mas muitas vezes a gente
não quer que aquela pessoa faça parte do povo pelo estigma, muitas vezes, que tem nela, né? E isso é algo que é motivo para uma grande autoanálise. Lendo a história de Jonas, a gente consegue se identificar aqui, diretamente, né? A gente consegue se identificar, e é muito interessante porque Jesus, ele resgata a história de Jonas. E ele diz assim, ó, os ninivitas vão se levantar no dia do julgamento e eles vão realmente dizer, olha, vocês são... não estou fazendo uma paráfrase direta não, tá certo, gente? Mas assim, vocês de certa maneira vão ser julgados pelos ninivitas. Porque vocês que são do povo de Deus não estão fazendo o que deveriam fazer, não se arrependem como eles se arrependeram. Né? Então, assim, é muito interessante a paciência de Deus com ele, né? E a paciência de Deus com a gente, nesse sentido. É algo para se pensar mesmo, né? E aí, Deus fala para ele, Jonas, é razoável toda essa raiva? Existe razão para você estar tão chateado assim? Por que isso? Por que essa reação? Né? E a lição, ela vem dizendo assim, no final da quarta-feira, irmão Wilton, ela diz assim, devemos ser muito gratos, pois no fim Deus é o juiz supremo do coração, da mente e das motivações. Já pensou se nós fôssemos os juízes? Ah, tudo perdido, né? Porque nós íamos fazer tanto julgamento errado, né? A gente não ia ver o coração como Deus vê. Deus ele prescruta a nossa mente, ele sabe o que nós pensamos. E às vezes, todas as vezes que nós oramos, antes mesmo que eu fale, Deus já sabe o que é que eu vou pedir, o que é que eu vou dizer. E é aquele que ele vai lá no fundo e vê toda a nossa vida. E ele sabe como julgar. É tanto que os perdidos vão dizer assim, tu és justo juiz, tu és um juiz justo. Eles vão saber porque se perderam. Enquanto muitos dizem, Senhor, mas em teu nome ele fez isso e aquilo, né? Vão ser aqueles que se acham os bonzinhos, né? Mas todos vão reconhecer que Deus é justo no seu julgamento, né? Esse é o juiz. Justo e misericordioso, porque se não fosse misericordioso, Nossa Senhora, né? O que seria de nós, né, irmão? Aí a lição da quinta-feira, ela vem dizendo assim, que naquela história toda, Jonas, ele era um missionário, mas ele era o elo mais fraco daquela situação toda. Porque, e a gente pensa muitas vezes, e é bom a gente sempre trazer isso a relevo, né? Toda essa história a gente pensa que é a história de Jonas, né? Mas, na verdade, a história se trata de Deus, como todas as narrativas bíblicas. Toda narrativa bíblica diz respeito a Deus, né? Jonas, ele é um personagem coadjuvante aqui, né? Porque é nesse momento que a gente percebe como Deus age, como ele transforma, como ele é justo e como ele é misericordioso. A todo momento a gente vê Deus, ele é o protagonista de toda a Bíblia. Não tem uma história, nenhuma narrativa bíblica em que Deus não seja o personagem principal. A gente sempre vai vê-lo atuando, né? E nessa história, então, a gente vê muito mais a atuação de Deus, porque ele está conversando com o profeta, né? Eu queria só ler aqui um comentário. À vontade, irmão Will. No finalzinho da quinta. O Senhor chamou Jonas para ir a Nínive, porque amava os ninivitas e os queria em seu reino. Mas também chamou Jonas porque o amava e desejava que se tornasse mais semelhante a ele, à medida que trabalhavam juntos. É o costume, né? Deus queria salvar não apenas a Nínive, mas a Jonas também. E ele queria uma maior comunicação com Jonas, queria estar junto com Jonas. Então, Deus usou, como diz aqui, uma rua de mão dupla, né? Para salvar os ninivitas e o seu profeta, que não acreditava que que Nínive seria salva. É como se, eu vou pregar, mas sei que não vai ser salvo, não vai adiantar. É como se assim, eu vou orar, mas não vai acontecer. Era assim que ele pregava. E ele ficou com medo de ficar desmoralizado, né? Porque ele sabia, ele ficou com medo de ser visto como um profeta fraco, porque o juízo não veio, né?
E essa vaidade é muito da gente também, né? A gente às vezes deixa de fazer uma campanha evangelística ou de dar um estudo bíblico porque pode ser que a pessoa não se batize. Ou pode ser que a gente não alcance. A gente esquece que é Deus que toma conta dessas situações todas. Né? A gente tem simplesmente que agir de acordo com o que ele nos ordena, e é a ordem mesmo, aqui foi uma ordem, né? E aí é interessante que ele diz assim, ó, Deus perseguiu o relutante profeta porque sabia que Jonas precisava da viagem missionária a Nínive, tanto quanto os ninivitas precisavam ouvir a mensagem do missionário. E aí tem uma frasezinha, até marquei aqui, que ele diz assim, Jonas estava a caminho de Tarsis, mas Deus estava a caminho de Jonas. Né? E aí, quando Deus vem ao nosso encontro, não tem como fugir. Né? Agora, Jonas, ele estava realmente, assim, a mente de Jonas estava muito fora da casinha. Né? Ele estava muito fora do que realmente ele deveria fazer. Tanto que o irmão Wilton falou, eu achei muito interessante essa citação da lição, que ele diz assim, ele não gostava dos assírios. Provavelmente ninguém gostava, né? Mas não fazia ideia de quanto os odiava. Olha, não era uma coisa normal, né? Nem das coisas extremas que faria para evitá-los mesmo depois do chamado. E é aí que ele diz, Jonas não estava pronto para ter um vizinho ninivita no céu. Ele não tinha aprendido a amar como Deus ama. E aí vem uma pergunta que eu selecionei aqui da sexta-feira, que eu realmente acho que a gente tem que pensar. E ela vai ficar aqui para a gente pensar, tá certo? Deus, é a pergunta número 2, irmão Wilton. Deus não deseja salvar somente rebeldes, mas também quer transformar seus seguidores. Como obter um novo coração, mesmo que já conheçamos o Senhor e a verdade? Qual a diferença entre conhecer a verdade e ser transformado por ela? É uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Deus, né? Uma das coisas que Deus quer fazer conosco é nos transformar. Porque mesmo aceitando essa verdade que Deus nos dá todos os dias, nós parece que ainda sobra uma pedrinha no nosso coração. Igual o irmão mais velho, né, da história do filho pródigo, que ficou chateado porque o irmão voltou. Pois é. E às vezes não tem pessoas que se batizam uma duas vezes, né? E você já fica meio assim. Batizar-se, deixa que ele encontre Deus, não importa quantas vezes. Até 70 vezes? Pois 7 vezes? 70 vezes 7. E aí a gente... a história, ela termina em aberto, né? Ela termina em aberto justamente nos fazendo essa pergunta, né? É razoável ter essa raiva, né? Porque todos precisam da misericórdia de Deus, né? E a gente tem que pensar justamente nessa misericórdia. Então, nesse momento, nós vamos encerrar, né? Estarmos vindo normalmente. Oremos. Obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos, pelo aprendizado. Obrigado a Deus por ser o nosso Deus perdoador. Ó Deus, te pedimos, limpa o nosso coração, porque às vezes ele ainda é um coração de pedra, e nos dá um coração novo, ó Deus. Purifica nossas vidas. Por Jesus te pedimos. Amém.